Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista, aquele bate-papo com pessoas normais, com pessoas que você talvez conheça, mas muito provavelmente não. E se você não conhecer, é porque você está desantenado. Então eu vim aqui te mostrar. Senhoras e senhores, é um prazer estar com vocês. Esse que é mais um dos capítulos, ó, e posso que você já esteja aí apertando o sininho, inscrever-se, fazendo toda aquela parafernália que você sabe que dá aquela força pra gente, mas dá aquela força pra você não perder um conteúdo sobrenatural da internet. E hoje, a gente falando em sobrenatural, hoje a gente tá com um cara muito bacana, um cara que, assim, tá participando cada vez mais do dia a dia aqui da nossa loja de loucuras, dos nossos campeonatos. Ele que é professor, ele que além de professor, é um cara que explica muito bem as coisas, talvez seja por isso que ele seja professor também. Tem um codinome na internet que daqui a pouco eu vou falar pra vocês, mas por enquanto, fiquem com apenas ele, grande Thiago! Salve, salve, galera! Não, essa não tem, é só aquela mesma. Tiagão, bem-vindo ao estúdio, muito obrigado. A gente se programou, foi muito difícil arrumar agenda, porque você sabe que você é um cara super compromissado. Tô até aqui, queria deixar claro, professor Omar, neste momento eu deveria estar na sua aula de antropologia política, tá? Mas próxima aula eu estarei em dobro. Eu não sei o que isso significa, mas... Não, em dobro. Omar, um grande beijo para Omar. Inclusive, está estudando, ainda continua estudando. Continuamos estudando. O professor não para de estudar nunca, é isso? Não deveria, né? Não deveria? Não deveria. Mas para. Tem uns que param, né? Assim... Não quero farpar ninguém. Não quer dizer que estudar seja sinônimo automático de aprendizado e colocar em prática e que... Mas, assim, estudar ajuda muito, né? Assim, atualizar, ter contato com outras... Estudar outras coisas para além daquilo apenas do que você dá aula, né? Então, eu dou aula de história, sociologia e filosofia. Então, eu gosto muito de estudar essas áreas, né? Tô terminando antropologia, tá um pouco dentro ali das aulas de sociologia, né? Do ensino médio. Mas, assim, gosto de estudar também outras coisas. Estudar languages. Idiomas. Yes! Do inglês, né? Sim. Então, assim, é legal estudar. Eu gosto muito de estudar. Eu sou, tipo, nerdola de gostar de estudar. Até por isso que a gente vai revelar pra você o seu codinome. Professor Nerd. Professor Nerd. Culpa dos alunos, né? A galera que te colocou isso aí. Porque, imagina, eu sempre fui... eu mesmo dando aula. Então, assim, não é um... Não é um personagem. Não é um personagem, porque tem professor que vira personagem, né? Tipo, isso acontece muitas vezes no cursinho, assim, que o cara tem que, né, ter uma outra performance, e o cara vira um personagem, né? Mas eu sempre fui muito legítimo, assim, muito... original, né? Então, assim, eu ia com as minhas meinhas de super-herói, camisetinha que eu... Aliás, participei de um programa da MTV, chamado Peru MTV... Era tipo um Extreme Makeover, assim, das antigas, assim, da MTV, da famigerada MTV, época que ela existia ainda no Brasil, né? E os alunos ficavam do tipo, professor, você é uma nerdola, né, meu? Uma nerdola, né, meu? E tipo, com a entonação, nossa, é coisa de nerd, né? Só que era legal porque eu explicava as coisas com algumas referências, né, de cultura pop, e dava muito resultado, né? O engajamento nas aulas melhorava, a assimilação de conteúdo. E aí eu meio que assumi que eu sou o professor nerd. Porque a galera fala assim, o Thiago, você que é aquele professor nerd que meu filho fala e tal. Aí eu falei, porque a molecada vai com um codinome. Cheguei em casa, a aula do professor nerd foi muito foda. Você precisa ver a comparação que ele fez da Anitta versus as pirâmides. Mais ou menos assim, né? Ou você nunca fez essa comparação? Não é sua essa comparação, errei, desculpa. Não é minha, assim, não tenho muito domínio acadêmico sobre as pirâmides, né, do caso. Das pirâmides. Isso. Mas assim, eu faço direto, então eu vou dar aula, por exemplo, dois próximos capítulos eu vou falar sobre reinos africanos, então eu vou falar da formação de aldeia, aí eu uso Konoha, que é a vila oculta da folha do Naruto. Aí a gente trabalha um pouco isso. Aí eu tava dando aula sobre povos nativos do Brasil, aí você traz um pouquinho do Avatar. Tanto o Avatar anime do desenho para falar sobre vidas passadas, né? E uma perspectiva do
do xamanismo, assim como também do Avatar dos azulzinhos, Dos da Smurfs. relação com a natureza, né? O cuidado, como ele... Aliás, como... é muito louco aquele filme. Né? eu não assisti o segundo, né? Não, é da que água. Não é um strike, não, mas eu assisti o primeiro, eu dormi, o segundo eu não quero nem perder meu tempo. É mesmo? Tem gente que gosta, tudo Cara, bem. a Nath, minha esposa... Ela ama. É que eu achei meio estranho que eles colocavam o rabinho na árvore, assim, pra ganhar força e tal. Mas... Pô, tu faz alguma coisa sem isso aqui, mano? Sem o celular? Não sei, cara. Eu não consigo mais, cara. Pra mim é meio que uma extensão do meu corpo isso aqui. Qual foi o seu primeiro telefone? O meu Número de telefone, vai. Número de telefone, não celular, residencial, fixo. Tinha, eu acho que 5 números. 327385, acho que era. Depois veio o 14, depois veio coisa... 697689. Era o seu? Era. E da minha avó era 714617. Mas você era rico, né? Que você tinha telefone. Cara, mas o meu né? pai vendeu um terreno no Maison Blanche em Valinhos, que estourou. Meu pai é triste até hoje por conta disso. Ele guardou pro coração. Porque ele comprou um carro e comprou a linha telefônica. Putz, você imagina hoje? Mano, vou falar, hoje você compra o número de telefone por R$25. Não, você anda na rua, o cara te oferece. Quer um chip? Que é um chip. Faz tempo que eu não sou oferecido chip. Tem uma galera que ultimamente agora comprou ouro. Chip e ouro tem conotações políticas atuais que talvez não seja legal a gente ficar falando, hein? Não, e outra coisa, a gente não vai falar de política nenhuma nesse podcast. Vamos falar de coisa de alegria. Okay. Você dá aula pra que faixa etária? Do Fundi 1. Que quarto é Fundi? Ano, Fundi Fundamental 1. Fundamental. É dividido em Fundamental 1, Fundamental 2 e médio. Quarto ano, então quarto ano é a nossa terceira série. 9 anos. 9, 8, 9, 10. Até o médio. Depende, né? Porque a minha terceira série foi com 11. Foi voltando, entendeu? O meu medo é você falar, a minha terceira série nem foi, né? Nem foi, Terceira série, nossa, que estudado. Cara, a minha professora é dona Celina. É que é uma pena a gente não tem câmera ali, ó. O bicho já tá rachando de rir ali, ó. Para. Deixa eu. Mas você tá se concentrando na nossa conversa, conversa séria, viu? O nome da sua professora da terceira série? Dona Celina, um abraço, Dona Celina. Aliás, a minha professora da primeira série, Dona Márcia Facina. Converso com ela até hoje. Conversa com a professora da primeira série cara, sua. irado, mano, irado. Isso é bizarro, cara, no Facebook. E ela fica toda hora voltando no mesmo assunto. A gente troca ideia de... alfabetização, né? Cara, é muito legal. Eu tenho muito carinho pelos meus professores. Mas ela te reconhece? Me reconhece. Não, porque tinha famosa cara, né? Não, mas assim... professora naquela época, ela deve estar com uns 90, 100 agora? Não, ela era novinha quando eu tava... Novinha assim, né? Tipo, sei lá, tem a idade da minha mãe hoje. Tá, então você dá aula pra 9 anos, 10 anos, depois você para com que idade? 18. Por enquanto, 18, né? Terceira série. Você capta de 9 aos 18? Eu só pulo algumas séries que você não gosta. Que eu não dou aula. Não, é porque assim, não é nem gosto. É porque, primeiro, que não depende de mim. Então eu vou lá e falo assim, minha disponibilidade é essa. E aí o próprio colégio, né, a coordenação vai fazer aquele arranjo, assim, né? Então, tipo, é meio que o técnico. Pô, esse professor funciona legal aqui, funciona aqui. Ou, às vezes eu quero dar mais aula para ele, mas ele não tem horário. Ou então vai fazendo esse arranjo. E eu gosto muito de aula pro fundamental. Muito, de história. Legal. Aula de história pro médio é uma parada que eu não é que eu não gosto. Eu gosto de dar aula de história. Mas o médio, apostilado, assim, ele é uma pauleira, né, meu? Então, tipo assim... Eu tenho conteúdo atrás de conteúdo, data para bater certinho. É aquele conteúdo que é o ensino médio inteiro colocado ali no primeiro e segundo ano para depois ser revisão. Funciona muito bem. Mas se eu puder escolher entre o fundamental e o médio, eu acho que pro meu perfil o fundamental é mais interessante. Pro médio eu dou sociologia. Entendi, porque eu acho que a história no fundamental também é muito mais lúdica, né? Você consegue misturar muito mais cenários, né? E deixar mais divertido, porque a história é um porre, na verdade. Tem algumas histórias, por exemplo, eu particularmente, por exemplo, uma coisa que eu odeio, e é feio até falar, mas eu não curto muito história do Brasil. Deveria gostar, deveria entender, mas eu não acho que deveria gostar, não acho. Não, mas eu particularmente não gosto. Não se cobre isso, cara. Não, eu tenho um negócio dentro de mim, eu queria saber, entendeu? Eu queria gostar, assim. Tá bom, que bom, a gente vai... Passou. Não se cobre. Sabe por que eu falo isso? Porque, tipo assim, eu dou aula de história, e eu também não gosto de dar todos os assuntos. Não são todos os assuntos que me fascinam, assim, que eu acho maravilhoso. Tem alguns assuntos que são mais legais de encaixar com cultura pop, que a gente tem um arcabouço muito mais legal de conexões, de insights com cultura pop que a molecada gosta, mas que também não é um assunto que eu piro e falo, nossa... Porque, por exemplo, eu piso na sala no 6º ano. O 6º ano restarta todos os conteúdos. Então,
No ensino fundamental, eles vão vendo um pouquinho de assunto, né? História antiga, história moderna, história da Idade Média e contemporânea, sempre meio pisadinha assim. Aí chega no 6º ano, reseta e começa, tipo, função do historiador, metodologia, historiografia, para depois começar a história antiga, né? Pré-história. O que acontece? Eu piso no primeiro dia de aula, eu falei, galera, prazer, eu sou o professor, me chamo de professor Neto, tal. Alguém tem alguma dúvida? O cara levanta a mão. Quando que a gente vai estudar nazismo, Segunda Guerra? Mesmo? É lá no meio do 9º ano. E o cara tá do tipo, porque é muito, muito conteúdo que a gente consome, né? E cria todo aquele espectro. Então, assim, não é um assunto que eu acho, tipo assim, nossa, que da hora. Vamos falar sobre nós. Eu gosto muito de Idade Média. Particularmente, eu acho legal. Isso nem parece. Eu acho muito legal a Idade Média. Eu aprendi a gostar da história do Brasil mas depois que eu entrei na faculdade. Porque a história do Brasil na escola realmente é um pouco... E você acha que o que você dá aula hoje, eu entendo que você deve seguir pelo menos... Quem que regulamenta o que o aluno vai aprender? Tudo meio que uma base igual, né? Existe BNCC, Base Nacional... Tá, e você acha que todas as matérias, porque desde a hora que você começou na matéria, é que você faz de um jeito divertido, né? De um jeito muito sério, muito profissional, mas ao mesmo tempo divertido. Essa é a ideia. Existe um comprometimento com o ensinamento. Sim. Mas você acha que tá correto ainda? Não tem muita coisa que... Eu sei que história, logicamente, nossa, já passou, óbvio, né? Por isso chama história. Mas você acha que todos os assuntos são relevantes? Essa molecada que tá aprendendo tudo, tem que aprender tudo isso mesmo? Porque eu vejo que eu tenho um de 9 e um de 4 anos. Né? O de 9, cara, ele tá vindo com umas matérias que nem eu entendo. Tudo bem que eu tenho uma certa dificuldade com algumas coisas, mas, repare, me dou bem até agora sem precisar do que ele tá aprendendo hoje, entendeu? Teoricamente. Lá vai, deixa os comentários aí, fica bravo. Aliás, não tá gostando do assunto, faz um favor que a gente sempre pede pra você. Fecha aí no xizinho e vai embora. Obrigado. Continue. Eu acho... O cara conversa, né? Eu acho... Pros que ficaram, pra você que ficou... Pra você, a resistência. John Connor. Exterminador do Futuro, pra quem não tem a referência. Eu, particularmente, em história, eu não tenho... Eu vou te dizer que em outros conteúdos, eu também não utilizo. Okay. Tá? Assim, então, e eu acho que com todas as profissões são assim. Sim. Eu tenho, pelo menos na minha concepção, do meu lugar de fala, eu não costumo, sei lá, usar log. Né? Assim, eu nem lembro como funciona. Né? Mas assim... É que nem Bhaskara. Eu me lembro de Bhaskara porque eu fiz uma musiquinha pro Bhaskara pra tentar fazer tipo, a musiquinha e lembrar da forma de Bhaskara. E deu bom ou não? Não, até hoje eu lembro a forma, mas nunca consegui aplicar em lugar nenhum. Então, mas vamos lá. É muito louco isso. Mas olha como que eu vou pensar. Você seguiu por uma perspectiva de carreira, de vida, de relações, que realmente te deixaram deitadinha da forma de Bhaskara. Ganhou até uma musiquinha, mas ficou ali, né? Mas, eu imagino que para algumas outras profissões... Ela foi até em algum momento... Ela é do tipo assim, necessário. Exatamente. Entendi. Então eu penso assim... Não, tudo bem com quem usa. O problema é que nem todo mundo usa. Não há um preconceito contra a Bhaskara. Mas eu acho que é um pouco jogar RPG, assim, a vida, cara. Por quê? Porque às vezes tu tá jogando... Já jogou RPG, né? Não. Não? O RPG é tipo assim, a história vai meio que acontecendo, né? E aí tu tá fazendo uma missão, ou você tá ali explorando, e aí tu acha, sei lá, uma unha de cobra que, sei lá, uma serpente lá, que nasceu com um pé, sei lá, é a serpente de Adão e Eva, certo. Que tinha patas, você tem a unha, você achou a unha lá. Aí tu olhou, tu fala, mano, o que eu vou fazer? Vou jogar um dado, vai que eu pego. Peguei, guardei. Não sei, cara, pode ser que aquela unha sirva depois pra fazer alguma coisa. Pode ser que ela também não sirva pra nada, só tá no meu bolso. Então eu acredito que o Bhaskara tá, tipo, no teu bolso, entendeu? Legal. Não sei, pode ser que em algum momento, eu não sei. Você é jovem, você tem o quê? 20, 21... Um pouquinho mais. 23 no mais. Pouco mais. No mais. No mais. Pouco mais. Aliás, cara...
Eu me ferrei num cruzeiro, eu tô no Paquito me sentindo 007 naqueles filmes que ele vai pro cassino, sabe? Entrei, catei um povo que veio de Costa Rica, esse negócio, e foi aquelas roletas. Aí o cara ficava assim, aposta nomas. E colocava, era tão chique aquele negócio, e girava, perdi todas. Eu consegui rodar 10 vezes a roleta e as 10 vezes eu errei. Mas eu nunca participei assim, né? Você nunca jogou roleta? Cruzeiro, o mais próximo que eu cheguei foi assistir um Palmeiras e Cruzeiro. Aí, foi o máximo que eu cheguei do Cruzeiro. E ter um ou outro no bolso quando a minha mãe me dava ainda naquela época, né? Na famigerada, né? Mas assim, voltando a esse assunto do conhecimento, sim, eu acho que a todo momento a gente tem que levantar essa discussão. Tá. Então, tem especialistas que podem trabalhar de maneira mais categórica, mais racional, sim, né? Com uma base científica para poder discutir isso. Mas é inegável que é necessário essa discussão constantemente. Primeiro de como fazer, né, o método do qual eu vou ensinar, e fazer uma autocrítica mesmo, que eu tenho que fazer toda vez que eu vou dar aula. Por quê? Porque a maneira com a qual eu ensino, ela tem que também se adequar ao meu público, a quem eu tô querendo atingir. E o conteúdo. Então, por exemplo, eu sinto um pouco do conteúdo quando eu vou preparar uma prova. Certo. Então, eu tenho 3 capítulos de conteúdo, né? Vou dar um exemplo prático. Okay. Agora vai ter a prova G e o sexto ano vai fazer prova de hebreus, persas, fenícios e povos pré-colombianos. Incas, astecas, maias, olmecas, na sociedade Caral. E aí, assim, eu tenho muitos assuntos e eu preciso condensar isso em 10 questões. Você quer passar aqui no podcast pra gente passar pro pessoal já se preparando? Primeira questão. Anota o gabarito. Não, só uma questão. Uma questão boa, assim. Vamos lá. Sobre os persas. Uma pergunta boa. Vamos lá. Eu vou tentar responder. Essa é muito boa, cara. Eu vou tentar responder. Vai. Qual? Atenção. Qual a importância de Ciro, vírgula, o Grande... Ciro o Grande, conheço. O Grande. Conheço. Para o Império Persa. Ciro da Pérsia? Tô brincando. Falou que nem ia falar de política aqui. Não. Eu não sabia que Ciro era persa. Mas não, é o Ciro, vírgula. O Grande. É outro. É lá atrás. É coisa antiga, briga antiga isso. Não, isso é coisa das antigas. Qual foi a importância dele pra Pérsia? Vai lá. É de questão ou é de dissertativo? Você quer... Múltiplos, pra então escolher isso. Alternativa A. Manda. Ele fundou um clube de futebol chamado Unidos do Viradouro. Viradouro, certo. De 15 de Jaú. Perfeito. B. Foi responsável pela unificação das tribos e dos clãs medo-persas e fundação do Império Persa. Perfeito. C. Nenhuma das alternativas anteriores. Facilitou pra mim pra casa. Preguiça, isso né? aqui sabe o que é? É tipo o Enem, né? Pra passar. Tipo, Enem não. Como é que chama o negócio que passa automático do governo? Tem um negócio. Ainda existe aprovação, isso? Não sei, no Estado, não sei. Porque era uma política do Estado. Era um rolê, né? Que todo mundo ia. Mas era uma política do Estado, não é... Eu dei aula no Estado durante os primeiros 5 anos que eu comecei a trabalhar. Esse ano eu faço 20, trabalhando como professor. 20 anos? 20. Eu comecei cedinho, né? Eu faço 39, comecei com uns 19, 18, 19. Legal. Mas tinha, sim, essa política, né? Tá. É que nas escolas... aí vou... Mas respondendo só antes a sua pergunta, para deixar o pessoal aqui em casa, todo mundo sabe que, inclusive, amante do esporte como ele fundou esse tal time de futebol que eu esqueci o nome agora. Eu também já esqueci o nome. Mas, ia ser legal fazer uma camisetinha desse time aí, né? Imagina. Ciro, um grande... O bicho era bom, hein? Aliás, o reino persa foi um dos maiores, não foi? Foi um dos maiores. A gente está acostumado a ter mais contato com Xerxes, né? Não, pode bater, ó. Eu coloquei uns amortecedores que não tá barulho mais. Você é maravilhoso. Isso, show. O Xerxes, que é o Rodrigo Santoro, né? Do 300 de Esparta, lembra? Pô, tô trazendo aqui uma referência. Pô, aqui uma referência histórica. Uma referência histórica para o seu nível cultural, ok? Então... É o cara dos 300 lá. Então, na Batalha de Termópilas, isso. Mas, na real, no Xerxes, né? O Xerxes, que é um personagem histórico, já não é o auge do Império Persa. Assim, o Império Persa ele é um império grande ali, sim, surge ali na região do Irã, se espalha por várias regiões ali do Oriente Médio e tal, e ele tem o auge no Dario.
Dario I, que era um parente do Até Ciro, porque quem dá primeiro dá sorte, né? Dario primeiro. Dário. Dário. Mas não tem acento. Ele chama Dário? Tem acento? Não, é sem acento. Dario. Dario, então é Dario mesmo. Dario, né? Porque se for paroxítona terminada em ditongo, aí é Dário. Tá vendo? É o tipo de coisa que é interessante saber, porque isso é português. Legal pra caramba. É Então, bom ter, né? na hora do É bom ter no bolso Pô, aqui. tu vai ler, tá aqui, entendeu? Pô, tô vendo aqui. Dário, pô, não é paroxítona, então é Dario. Dario. Tipo, é igual, sei lá, marcenaria e mercenário. Mercenário, paroxítona, tem acento. Sim. Marcenaria, ria, já não tem, né? Mas paroxítona não tem. E agora toda proparoxítona é acentuada. Vai anotando aí. Proparoxítona, é. Mas aí, de novo, é uma parada que É bom saber. eu acho que de tanto martelar em mim, eu fico às vezes encanado, eu tenho um pouco de toque, assim. Você tem? De procurar acentuação nas coisas, sabe? Às vezes eu pego o nome... Eu sofria muito, sabe com o quê? Com menas. Rapaz do céu. Eu tomei tanto esporro por causa de menas. Menas não existe. Mas no falar, eu acho, assim, de novo, muito minha opinião, né? No falar não me incomoda, não. Assim, a gente tá se comunicando, eu não ligo. Assim, vício de linguagem, falar errado, conjugar, pra mim isso não é um problema nenhum. Mas na hora de escrever... Aí tem que ser língua culta. Aí né? tem que ser norma culta, aí não tem que fazer. Norma culta, né? Então é importante ter Gostou? Eu gravei um podcast também, viu? Sobre norma culta, linguagem culta. Linguagem culta, Até porque a gente tava falando sobre todos, todas e todos. Que é não foi muito legal, porque assim, eu vou contar, não é a minha visão, tá? Entendi. Não é a minha visão, mas eu vou te contar. O cara chegou e falou assim, ó, eu acho uma redundância todos e todas. Uma vez que é pra todos, né? E todos eu já acho outra coisa que eu não vou contar, mas tem que assistir o podcast. Eu vou assistir depois. Mas eu penso assim, eu acho que tudo que a gente consegue pensar de uma maneira prática e que atenda a um objetivo, a gente pode pensar... mais ativamente. Então, assim, acho que dá pra rolar. Aquela coisa, tipo, ponto A, ponto B. Então, o que eu preciso, né? A gente tava conversando ali em cima com o Lucas e o Lucas falando, cara... Aliás, um grande abraço pro Lucas. Sabe quem tá cortando esse podcast hoje? Quem está na mesa de operação, uma vez que eu estou aqui? O Lucas. Espera. Tá aí, Lucas? Ah, bom. Tá lá ainda. É o brabo. O brabo. Repete o nome dele de novo. Ele quer ouvir em Dolby Surround. Lucas. E aí? Fala de jogo? Não, vamos falar, mano. Mas só terminar essa parte do idioma que é legal. Outra coisa, ele saiu, você viu, né? Ele saiu de operação e agora virou diretor de programa. Sim. Não, mas fala de jogo. A gente vai falar sobre dublagem de jogo. O Lucas sempre foi assim, cara, um cara precoce. Mas e aí, continua. Então, voltando a falar sobre essa questão da linguagem, eu acho que é super tranquilo, desde que a gente consiga ser objetivos e alcançar o objetivo. Então, o Lucas tá falando que na gringa, nas reuniões, a única pessoa que fica preocupada com o inglês dele é quem não fala inglês, que, tipo assim, os não americanos. Porque os caras estão do tipo assim, beleza, eu te entendi, vida que segue, entendeu? Caramba. Agora é o brasileiro que tá do tipo assim, você está falando... Sabe o que eu aprendi isso com uma senhora da Unicamp, aliás, um beijo pra ela, cujo qual não lembro o nome, mas quando ela me vê, porque agora esse podcast está sendo proliferado para o mundo, né? Ok. Então a gente vai acabar se resbatendo por aí. Ela falava um inglês assim que eu rachava de dar risada, e ela era PhD do não sei o que de energia nuclear, falando com uma galera da China, uma galera dos Estados Unidos, e ela ficava no Zoom, era exatamente assim a imagem dela no Zoom, ó. Aí ela falando inglês, e ela falou assim, eu falei, nossa, que legal, que bacana a senhora, né? Com a idade que a senhora tem, a gente vê que a senhora se comunica com todo mundo, é português, é inglês, é espanhol. Ela falou assim... Depois de uma certa idade, eu perdi a vergonha, eu ganhei o mundo. Porque eu sabia muito, mas tinha vergonha de me comunicar. É isso. Tinha vergonha de errar, achava que os caras... Falando pra você, achava que os caras, entendeu? Tipo, não iam entender, iam me ridicularizar. A nega é uma PhD de energia de energia nuclear e não sabia falar inglês. Mas é bem isso. Muito louco, né? Se a gente ficar nesses pormenores... Esse papinho não faz nunca. Agora, assim, de novo, a linguagem, ela é uma parada viva. Então, ela constantemente está mudando. Né? Tipo, a gente fala, você vai lá? Mas vou. Né? Mas vou. Não, sei lá, vou. Tipo assim, mas não, é você. Mas o você veio de, sei lá, vosso ser, vossa mercê. Então, é real, tipo, ela vai mudando, ela é viva, né? Tipo, a maneira, as próprias as regras ortográficas vão se modificando. O português tu pega a carta do Pero Vaz, que ele escreveu quando viu os indígenas e tal, tu vê o português que ele escreveu, cara,
não dá pra ler. Você fala, cara, é muito diferente. Sim. Porque, assim, é português, mas a língua ela é viva, ela vai se adequando, né, a contextos, a necessidades, a realidades. Então, assim, eu penso que usar um vocabulário ou usar um pronome que vá atender uma necessidade, vai demonstrar respeito por alguém, não é um problema. Então, tipo, cara, eu não vou ficar corrigindo uma senhora que tá falando comigo e porque ela tá falando menos, por exemplo, que nem faziam com você. Pô, cara, tipo, mano... Nossa, mas mudou a minha vida depois que eu parei de usar menos. Não faz sentido. Mas aí também tem um pouco, tipo assim, com quem que eu tô me relacionando, né? Pô, tô me relacionando com esse tipo de gente que vai ficar me cobrando toda hora, assim, do tipo... Pô. É que nesse caso era meu pai mesmo, então dava pra separar. Esse caso era o velho, entendeu? Mas assim, e além de tudo isso, além de ser esse professor, espero que você tenha anotado todas essas dicas do nosso professor nerd, você também ainda joga um game. Jogo. Tá de sacanagem. Assim, jogo. Não, joga muito. Poderia jogar Cara, mais. você participa de campeonatos, fomenta campeonatos, você faz a indústria bilionária do game girar só por causa dos seus campeonatos. A indústria o quê? Bilionária do game. Sem nem contar. Tenho nem roupa pra usar quando se fala disso. Meu Deus do céu. Cara, você... Eu jogo, mas eu jogo assim, ó. O que você joga? Eu jogo... O que eu mais jogo é Rainbow Six. Rainbow Six Siege. Assassino? Não. Joguinho de FPS da Ubisoft. Sabe aquela saga do Tom Clancy? Não, eu conheço o Rainbow Six, mas não é ficar matando os homenzinhos lá? Não, esse aí é o Assassin's Creed. Qual que é o Rainbow Six, meu Deus do céu? É um jogo de FPS, estratégico. De tiro. FPS, de tiro. É tiro, de tiro. Só que ele é um jogo de... Ele é diferente, por exemplo, o CS, ele é um mapa grande, né, um mapa céu aberto. O Siege, ele tem uma perspectiva do... O que a gente chama de... Às vezes a gente chama de CQB. Que é é um cerco. Então, tem uma casa, aí tem uma ação que está acontecendo da casa, um refém, uma bomba, e aí um começa lá dentro da casa defendendo, e o outro tem que avançar para dentro da casa. Tem casa também, tem base, tem casa. Tem consulado, café, só que é tudo um clube, que são locais fechados. 1, 2, 3 andares, tem uma torre. Então, assim... E joga em grupo isso aí? Joga 5x5. O modo competitivo é 5x5. 5x5. X5. X5. 5 Yazid. Aliás, a gente vai paga patrocinar. nós, hein? Não, ela vai patrocinar. É mesmo? Eu vou colocar a marca deles aqui Really? embaixo, e o telefone, ele me prometeu 2 balas. É começo de projeto. Ele falou assim, fica tranquilo. 2 bullets. É 2 bullets. To sugar bullets. Sugar bullets. Eu prefiro 7 Beauty. 7 Beauty, né? 7 Bela. Cara, e deixa eu te perguntar. E aí, como é que você relacionou? Ficou mais fácil a comunicação? Porque, assim, esse é um jogo até relativamente antigo, assim como você falou do outro jogo que a gente fez campeonato recentemente, que vai trocar o mapa agora, que é a gente fez de CSGO. CS, né? CS. Vai pro CS2. Isso, CS2. E a gente viu que a molecada nova é presente. O CS tem quanto tempo? Deve ter uma Porque o porradinha. CS é bem mais antigo. Bem que mais o velho, Rainbow Six. né? E ele continua atraindo fãs, tudo. E ficou mais fácil sua linguagem? Ou é um outro momento com essa molecada? Ou como é que é? É que assim, né? Vou cair na linguagem de novo, hein? Tá bom. Mano, eu sou professor. 2012. Oi? 2012. 2012. O Rainbow Six é Não, 2015. a produção aqui é fenomenal. Não, fera. O cara que perguntou, ele mandou. No ponto. Oi? E eu tô imaginando Tio de agosto de 2012, viu? Eu tô imaginando que trabalho é esse que ele falou que faz daqui. Que nível. E que fica só mandando essas coisas pra nós aqui. Exatamente. Então, assim... É que assim, de manhã tava fraco, à tarde caiu um pouquinho o movimento. E fecha agora às 15, entendeu? Fecha agora Horário às 15. europeu, né? Horário europeu. Vamos lá. Como é que ficou? Não, fica assim, fica lá... voltando a falar da linguagem. Tá. Linguagem é uma das maneiras de identificação. Então, você pode identificar grupos, né, gangues, clãs, a partir de referenciais simbólicos. Símbolos. Entre esses símbolos, as palavras. Então, as palavras, elas têm significados diferentes para grupos específicos diferentes. Ótimo. Então, assim, quando você trabalha e consegue se comunicar dentro de uma linguagem de outro grupo, você, ainda que não seja o seu, você passa para outro grupo um interesse da sua parte de estar ali
né? Do tipo assim, ó, eu reconheço o teu grupo, entendeu? Não. Uhum. Não é o meu grupo, não é uma regra, mas ao utilizar esse tipo de linguagem, eu tô te reconhecendo como outro, né? Eu tô te vendo aí, eu tô vendo que você existe, você é importante ao ponto de eu utilizar essa linguagem. Então, quando eu olho para o meu aluno, eu falo, eu vou, durante a aula, eu vou tentar usar um pouco do vocabulário do jogo para tentar mostrar para ele que, eu sou um tiozão, mas eu me preocupo também. Eu entendo que é importante que ele jogue, é importante que ele se comunique, que ele caça Pokémon. Então, sei lá, eu vou fazer uma atividade para nota, eu falo, ó, galera, essa é ranqueada, hein, mano? Atividade é ranqueada. Essa missão aqui, ó, a gente tem o passe de batalha, que é o ano inteiro, fala, essa missão aqui é ranqueada, vale nota. Entendi. Ó, isso aqui é casual, galera. Então, ó, só pra gente treinar. Professor, é solo, duo, a gente pode fazer em squad. Eles já vão caminhando, entendeu? Então, assim, não tô gamificando nada, né? E os meninos e as meninas vão no mesmo naipe, mas você tem um público mais meninos? Como Cara, que tá esse jogo? É mais menino. Mais menino, né? Porque a gente ainda tem muito preconceito. Mas agora você tá... Tá, continua. Menos, assim, do que tinha antes. Mas a treta é assim... Pra chegar nessa idade e tá inserido dentro do esporte eletrônico como os meninos, tem que vencer algumas barreiras, né? E são barreiras, assim, que são impostas por N situações. N situações. Quais são? Família, meio social, Por quê? né? Amizades. Porque, assim, vou dar um exemplo prático meu, tá? Natal. Presente de Natal. O que eu e os meus primos ganhávamos? Carrinho. Sem pedir. Arma. A gente ganhava videogame, Família rica outro nível, né? bola. Não, mas pô. Foi um videogame. Foi mesmo. Não. Aliás, tô com ele no carro. Meu Super Nintendo tá aí, viu? Videogame, bola, camisa de futebol, carrinho. Era isso. Coisas que a gente não pedia, entendeu? Era tipo assim, Tá aí. pressuposição do meu pai e da minha mãe. Pras minhas primas, era o quê? Boneca. Vestido. Coisinha de Sapatilha. cozinha, saca? Então, quer dizer, é lógico que ela pode ganhar isso, né? Se ela quiser. A questão é que, tipo assim, já é para além dela, né? O Durkheim fala que é um fato social. Tipo assim, é uma ideia que ela existe antes da minha prima nascer, já existia essa ideia. É uma ideia que não depende da minha prima aceitar ou não essa ideia, porque tá ali. E de alguma forma influencia a vida dela, né? Então a minha prima, assim, depois de uma parte, ela começou a ganhar uns videogames também. Aliás, a Gu tinha um Mega Drive, né? Que era o videogame da galera. E depois o João Marcos que teve um Sega Saturn, que também já era outra pegada. Tekken. Não, era mas várias vezes. Então, assim, tem um pouco disso, assim, das famílias. Mas, por exemplo, por outro lado, você tem a Caps, né? A Isabela Capistrano, que é uma amiga nossa. Desde os 3 anos, o pai dela põe ela pra jogar junto. Então ela já cresceu dentro de um ambiente que o jogo já era visto de uma outra forma, né? Que o videogame era visto de outra forma. De gastar tempo com videogame era visto de outra forma. E aí essas coisas são reafirmadas de acordo com onde você tá. Às vezes a pessoa se destoa um pouco disso, né? Pô, eu não quero, né? Mas quando a gente pega historicamente, em número, a grande massa ainda é influenciada por essa dicotomia e essas duas ideias, né? Meio que assim, mais menos, né? Como se fosse muito, muito distante. Quando, na verdade, era uma parada só de você agregar, né? De permitir. Jogar, né? Então, assim, por exemplo, os campeonatos de esportes eletrônicos, eles são mistos. Eles são mistos. Não tem uma regra dizendo assim, apenas para homens. Mas quando tu olha o mainstream, 99,9%. E aí, por que criar um campeonato feminino? Exatamente para poder dar um espaço para as meninas que estão sendo excluídas, e na maioria das vezes não tem nada a ver com performance, embora a performance, muitas vezes, elas não conseguem performar porque a própria parcela de masculina não permite, porque daí vai marcar um treino. Então tem um time feminino que quer marcar um treino com o time masculino. Aí o time masculino não quer marcar treino com ele. Pô, perda de tempo. Ou vai treinar com as meninas, dá relaxo,
sacaneia, saca? Tipo assim, atrasa o treino, não leva a sério. E aí, como que faz pra crescer? Não cresce, pra desenvolver. Exatamente, mas é por conta de um preconceito, por conta de uma série de condutas e que vai dificultando, entendeu? Então, na real, mas os campeonatos já são mistos. Mas historicamente falando, a construção do campeonato, a construção do cenário é uma construção voltada para o masculino. E isso está sendo quebrado, sim, está havendo uma desconstrução. Mas é triste, né? Do tipo, pô, muitas meninas, assim. Mas você acha que parte delas, você acha que. Uma pergunta séria mesmo. Tudo bem. Tudo bem, não. Você está coberto de razão. Não é nem isso que eu quero dizer. Mas assim, você acha que a necessidade das meninas, elas gostam, por exemplo, de jogo de FPS, como você está dizendo, que esses jogos de tiro? Pô, lógico. Elas curtem? Certeza. E só não tem espaço, então. E aí o espaço barra incentivo. Não, sim, barra estímulo, tudo que a gente falou agora. Mas entendeu? assim, mas elas curtem lógico, também. Pô, lógico. Assim como o menino gosta de qualquer outro tipo de jogo que não seja tiro. Perfeito, sim. Né? Então, assim, eu sou community caster da Ubisoft para Rainbow Six. Então, eu sou um caster da comunidade, um narrador da comunidade. Então, o campeonato feminino, por exemplo, as fases preliminares ou alguns campeonatos até da própria Ubisoft grandes, as fases de classificação, eu transmito. Então, eu vou, monto o lobby no meu PC lá em casa, chamo os jogadores, coloco lá, eu faço o spec, e eu narro, eu comento, faço a transição, faço toda essa parte. E eu faço o campeonato das meninas, e é o campeonato que eu mais gosto de fazer, o campeonato feminino. E aí, circuito feminino chama, circuito feminino, de Rainbow Six. As minas apavora, amassa, mano. Juro, amassa. Eu olho o bagulho e falo, mano, eu queria jogar assim, cara. É mesmo? Mano, joga demais. Eu vejo assim, tipo assim, arde no meu coração de alegria de ver a parada. Legal. Saca? Só que, de novo, você vai vendo o ambiente dos jogos eletrônicos, não no Rainbow Six só, né? Mas, no geral, você tem muito esse preconceito, o investimento é menor. Tudo é menor, né? Saca? Então, assim, no Rainbow Six, o que acontece no cenário feminino de Rainbow Six, cenário feminino inclusivo no Brasil, é totalmente diferente do que acontece no mundo, cara. O Brasil, ele é uma referência, uma vanguarda, assim, tipo, um local de investimento totalmente diferente do mundo, assim. Então, que legal. Existe uma preocupação, e isso me agrada muito, sabe? Uma preocupação muito grande de proporcionar um espaço de crescimento. Mas, de novo, é um espaço de crescimento. Realmente, né? Porque o meu sonho é ver esses campeonatos mistos sem essa barreira, saca? Até porque também ter uma mulher no time, às vezes, as mulheres têm habilidade com um monte de coisa, até muito melhor que homens, às vezes. E estrategicamente, treino, cara. Treinar. Eu tenho vários estudos que estão sendo feitos, até a galera da T-Liquid, com o Cláudio Godoy. Cláudio Godoy é um dos maiores psicólogos de esportes que a gente tem, assim, no mundo. E ele está encabeçando uma série de estudos agora sobre essa questão de skill, né? Fazendo testes com homens, mulheres e tal. E ele tem tentado levantar dados para ver se justifica, né? E os dados a priori mostram que não. Que muito pelo contrário. Em alguns aspectos, as meninas têm um score maior. Olha. Só que como que eu pego uma pessoa com um score maior e vou colocar ela num ambiente em que só o fato de ela ser mulher já vai, sei lá, de alguma forma tirar a autoestima dela, a confiança. Porque a gente que é atleta de alto rendimento, você sabe como que é. Confiança, cara. Eu chego na quadra de corrida, a galera treme. Exatamente. Chegou. Então, papai assim... O papai chegou. Nossa. Faz tanto tempo que eu não corro. Pra não falar que eu não corro, inventei de jogar Just Dance com os alunos do quinto ano. Falar isso, cara. Mano, você é um viciado em Just Dance, né, bicho? Você gosta, cara, eu gosto demais. É assim, não é que eu gosto demais. Eu tenho uma esposa que ela mano... É o próprio K-pop. É o puro K-pop. É o puro K-pop. Nath Facina, segue ela. @semeia e cria. Cara, assim... Arroba o quê? Semeia e cria. Semeia e cria. Cara, é irado o Instagram dela, é irado. @semeia e cria. Vamos lá, todo mundo curtindo, hein? Aí, os que ficaram aqui até agora, né? E aí, qual que é a treta? É porque já vamos dar o segundo aviso. Já vamos dar o segundo aviso. Quer avisar? Pode avisar. Avisa você ali, ó. Não tá gostando? Clica no xizinho. É isso aí. É isso aí. Então, assim...
Cara, eu durmo ouvindo K-pop, às vezes, eu dito K-pop. E aí, meu, eu acabei pegando um gosto. Não tem algumas músicas... Por que será, né? Cara... Se a gente é o reflexo das 5 pessoas que a gente anda, você tá Então, casado com K-pop, Aí você, não, mas aí você imagina o seguinte, a gente tinha um perfil na Netflix conjunto. Certo. Então tu entrava ali, tu via ali uma comédia romântica, tu via ali um zumbi, tu via ali... Tranquilo, uma coisa... Pô, mas bacana ali, tudo assim. Aleatório. Coisa que a gente tava acostumado, assim. E aí a Nath, ela entrou no universo dos doramas. Cara, o algoritmo... Eu entrei no outro dia, já não tinha mais nada. Só tinha dorama. Aí a Nath falou assim, amor, eu acho melhor você criar outro perfil, porque esse aqui, o algoritmo já foi corrompido pelo dorama, pelo K-pop. Então, assim, ela sempre gostou de dançar. Então, tudo que a gente fazia junto tinha Just Dance. É o jogo que ela mais gosta, já dei de presente pra ela Just Dance. E aí, meu, ultimamente eu tenho... Não sei, cara, eu tô achando irado. E ela curte, você chega em casa, tá dançando lá. Ela não tem... A gente não tem nem TV, pra falar a verdade, né? TV. Meu Deus, que situação, professor. Pessoal, mangaria fundos, professor, mas nem TV agora tu machucou aqui. Peraí. Fala de novo, é que é zoeira, mas eu gostei dessa parte. A TV queimou, a gente foi deixando. E aí tem desprendido, né? É um povo... porque ela tem o PC dela, eu tenho o meu lá. Aí a casa teve umas goteirinhas, deixamos a casa também. Hoje moramos numa barraca ali na céu. Aliás, Nelson Porteiro, a gente tem que ver isso aí depois. E aí, assim, meu, eu chego, ela bota lá no YouTube o Just Dance e dança junto. Então, tipo, ela não fica competindo. Mas ela curte dançar. Apartamento. Só que e aí você fica dançando. É terra. Que susto, o cara lá de baixo, puta que pariu. O medo é o negócio cair, né? E, pô, é mó da hora. E aí, eu fui no Anime Friends. Certo. E eu descobri um negócio que chama Random Play Dance. Você me contou Cara, esse bagulho é irado de Quantas horas? Cara, é 1 hora só tocando refrão. Só refrão. Só refrão. E aí o que acontece? A galera abre o espaço. 3, 2, 1, começa o refrão. Quem sabe corre pro meio, dança. Acabou o refrão. 3, 2... Mano, é o bagulho mais da hora que eu já vi. Nesse ano. Porque eu já vi bastante coisa legal também, né? Mano, é muito da hora, cara. Cara, então quantas músicas em 1 hora? Deve dar o quê? Cara, não. É que a gente tá acostumado com o K-pop. O K-pop já são gerações, né? Se não me engano, já tá na 3ª geração. Né? Tá vindo agora, novo. Já era uma geração, acho que final da 1ª, 2ª. Isso é o quê? 2000 e... Cadê a produção? A produção tá dormindo. Alô, produção? Opa, Gangnam Style. Vamos lá. Daqui a pouco a gente informa. Desculpa, viu, pessoal? Produção tá aqui, ó. Não fazendo o trabalho correto. Que fez da gente. E aí, inventei de dançar com os alunos, que geralmente é o que eu faço. Essa coisa é mais linda você dançando. Onde que a gente arruma esses vídeos, por favor? Não deixa, eles não podem filmar porque não pode levar. Mas deve ser coisa mais linda. Ó, deixa aí embaixo nos comentários. Manda o link, professor. Aí, não, mas imagina a cena. Eu sempre coloco música. A gente vai fazer exercício, eu coloco uma musiquinha, geralmente do tema. Então, sei lá, a gente tá falando sobre persas, eu coloco lá eu coloco Ancient Music Persa, assim. 2012, ó, já é 10 anos, 11 anos. Gente, você já faz tudo isso? Tudo isso. E já é o final de uma geração, por isso que a gente tá meio atrasado nisso. Ah, jura? A gente tá atrasado? É lógico, pô. Meu pai do céu, novidade. Não, é papo reto. E aí, quando acaba as músicas, assim, que eu já vi que eles já assimilaram, eu vou lá e meto louco. Falo assim, ó, galera, agora eu vou colocar as mais pedidas e ninguém pode se mexer. Porque a ideia é se segurar. Aí eu boto as músicas do tipo assim, mano... Saca uns pancadão. E aí você vê a molecada de chão. Segurando pra não dançar. Aí, na última semana, eu falei, quer saber? Vou inverter. Sobrou 10 minutinhos. Já fizemos tudo. Sala bacana, gente boa, todo mundo educado. 5º ano do RDS Suíça aqui. Gente maravilhosa. Aí eu falei, vou fazer uma surpresa. Aí eu coloquei lá. Pá, One Direction. Uau. Just Dance. E falei, agora a gente vai dançar. Empurra todas as cadeiras. Agora vamos dançar. E aí? Aí eu fui dançar. Meu pai, RDS abaixo. Meu querido, inventei de pular numa perna só. Velho, o meu joelho moeu. Que eu tô sentindo ele ó, parece que tem uns brotos de feijão dentro do joelho, mano. É tipo isso, meu. E era um negócio assim que você pula.
areia, tarapampara. E eu dancei, mano, que eu dei o sangue, mano. Eu falei, ó, eu vou moer o joelho hoje, mano. Mas esses moleques não vão dizer que eu não dancei. Eu sei que depois eu tive que parar, porque eu não tava aguentando mais andar, quase saí arrastando da sala e deixei os moleques dançando. Falei, galera, dança um pouco aí vocês também, porque também não dá pra ficar dançando todos, né? Aí eles pediram umas músicas pra dançar. Você pulando um joelho só. É. Rapaz, tá louco. Ó. Mas sabe o que é? Mas agora você virou o herói. É a docente, então é isso, cara. Você é o herói da quinta série. Eles são os meus heróis, essa é a realidade. Sim, mas... A minha relação com os meus alunos é essa, mano. São eles meus heróis. Que bacana. É de verdade, cara. Porque assim, a maioria não sabe, né? Mas muito do que eu faço porque eu realmente acredito que eles vão gostar, entendeu? Não é nem porque eu gosto. Então, de novo, eu jogo Rainbow Six, mas, pô, vira e mexe, tô jogando Fortnite, tô jogando Free Fire, que são jogos que eu não... E eu jogo Rainbow Six, sabe com quem que eu jogo Rainbow Six? Geralmente com ex-aluno. Porque já é um jogo mais técnico. Era isso que eu ia te perguntar. A galera depois se forma em algum momento. Depois de 20 vira anos... Vira tudo brother, mano. Assim, tudo não, né? Tem uma galera que fica mais próxima. Eu não tenho problema com aluno, cara. É muito raro eu ter problema com aluno. Mas assim, a maioria... Já, né? Teve? Já. Daí mandou matar, acabou. Jamais. Eu me matei. Eu me matei. No sentido de matar o meu ego. Olha, mas eu gosto. Mas é real. Letras, você vai muito bem também, viu? Nessa história, viu? Rapaz do céu, eu me matei de matar o meu ego. Eu me matei e de matar me eloei o meu ego. Mas assim, eu não tenho problema nenhum em pedir desculpa para aluno. Sim. Pô, às vezes é uma brincadeira de mau gosto. Tipo, sei lá, o Corinthians perdeu agora, mano. Pô, eu nem torço pro Corinthians, mas o cara já tá ligado. A produção foi embora. Aí eu chego pra brincar, às vezes o moleque tá, mano, num dia muito ruim, Triste. cara. Sabe? Aquilo machuca ele. Então, aí eu peço desculpa, cara, numa nice, mano. Falo, cara, me desculpa, eu não vou brincar mais aqui assim. Tá bom? De boa. É só quando o Palmeiras ganha do Corinthians. Aí eu brinco de novo, mas aí ele tem que segurar o rojão, né? Entendi. Mas assim, geralmente não tenho muito BO, não. Mas tem uma galera que fica, né? E geralmente os alunos que ficam comigo depois não são os alunos que tiram 10. São os alunos que são bons alunos. Porque os bons alunos não são necessariamente os que tiram 10. São aqueles caras que fazem a aula acontecer junto com você. Independente de resultado. É lógico que todo mundo ali tá buscando resultado, mas o processo é muito importante. Então, assim, o 10 é legal. Mas, pra mim, é o processo de chegar no 10. O que é o processo? Pô, o cara tá tentando fazer a tarefa, o cara tá ajudando o outro, o cara tá dando relaxo, o cara não sei o que tem. Então, assim, eu tenho alunos que eu reprovei, mas estão... E detalhe... Estou stalkers, hoje que você... Não, e joga comigo. E, assim, tudo que eu faço, eu tento pensar neles. Então, por exemplo, eu sou community caster do Rainbow Six. Surgiu a oportunidade de ir para São Paulo conhecer o estúdio da Ubisoft, lá do Web Media, acho que é o nome do estúdio. Pô, não estúdio animal e tal. Beleza, posso levar a gente? Posso. No grupo a gente tem um grupinho dos ex-alunos. E aí, quem quer ir? Tudo na minha conta. Quem quer ir? Uma bota dentro do carro, eu vou levar vocês. Levei os 4. Uberaba, Lima, o Breno e o Proat. Tudo meu aluno. Uns desde o 6º, outros desde o 7º. Tudo aluno meu. Ex-aluno, né? Estudou tudo com a gente. E assim, com a maior alegria. O meu coração, mano, não cabe dentro. Então, tipo assim, peça de computador. Vou trocar meu gabinete. Mano, pra que eu vou vender um gabinete se eu posso perguntar pra algum dos meus ex-alunos ou alguém que tá precisando? E aí, mano, alguém tá precisando? Não tô precisando desse dinheiro agora. Tipo assim, podia comprar uma televisão. Tudo bem, mas não... Você tá entendendo? Entre comprar uma TV. Mas eu acho que é um pouco isso, saca? Tipo assim, existe um pouco de idealismo na minha vida. Eu sei disso, saca? Pouco. De falar, mano, pô, vou fazer um evento, um campeonato. E aí, mano? O que os molecados gostam de jogar? Ah, é isso? Então eu vou ouvindo, vou perguntando. Às vezes eu faço uma enquetezinha. Sim, né? você E aí, é o que muito vocês gostam de jogar? nessa parte. Nessa coisa, eu te conheço por essa parte, porque a gente acaba se trombando nos eventos. Já fizemos 2 eventos juntos, estamos indo para o 3º evento, ou alguma coisa parecida, e a gente vê que você, além de desenvolver o seu trabalho muito bem, que é narrar tudo, que é fazer tudo, a gente tem evento para frente daqui 3 meses, sei lá, 2 meses, e a gente já está falando desse evento há 2 meses. Sim.
Então, eu paro quer dizer, que eu estou falando com você sobre detalhes técnicos, mas você já está nesse evento há 1 ano. Sim. Então, há uma responsa gigantesca da sua parte de querer entregar o melhor para essa molecada. Isso, quem não viu é cego. Ah, você tá ligado, né? Quem não Eu viu falo é mesmo. Eu acho que tem que ser assim, acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim, eu acho que pro aluno tem que ser assim. Sim, então, e sempre nessa visão. Lógico. Né? Do outro lado e do ensinamento não é uma coisa, vamos fazer porque... Ah, não. E fazer por fazer. Você é uma, não faz por é uma fazer, troca. Assim, para mim é dialético, né? Qual que é a ideia da dialética? O Thiago, antes de te conhecer, era outro Thiago. Uhum. E o Rafael era outro. Sim. Agora, a partir do momento que a gente conheceu, a gente criou laços, eu aprendi, você aprendeu, a gente trocou, eu já sou um outro Thiago e você já é um outro. E a gente vai continuar. E a minha perspectiva com o aluno é essa. A minha perspectiva não é eu chegar, jogar o conteúdo nele e falar, meu irmão, é isso. Baixa o download, falou, valeu. A minha relação é o que eu tô entregando pra ele, mas o que ele pode me dar. Então eu tenho tatuagem do Naruto. Mas o Naruto não surgiu de mim, surgiu de aluno. Os alunos me apresentaram o Naruto. Ai, que louco. Você tá entendendo? Então quer dizer, não fui eu que vi um dia o negócio, não. Os alunos chegaram, professor, você já leu Naruto? Falei, Naruto? Não, uma história, não sei o que tem, um mangá e tal. Quer dizer, eu tenho hoje na minha pele algo que foi trazido dos alunos e mudou minha vida. Então a minha perspectiva de jogar com eles é um pouco isso. É mostrar pra eles que eu tô acessível para além da sala de aula. Mostrar pra eles que eu não sou... o professor não é só a figura do professor, o personagem professor. Né? Então assim, eu jogo com eles. Eu deixo eles darem as causas. Então, quando a gente tá jogando, o protagonismo é deles, mano. Eu não sei a ordem de cor do Fortnite de arma. Verde, eu fico assim, e aí, o que eu pego, gente? Pra onde que eu vou? Às vezes eu até, eu sei que a roxinha, a dourada é a zica e a roxinha é a top. Mas entre a verde e a azul, eu não sei, mano. Aí eu fico, e aí, azul ou verde, azul ou verde, azul ou verde? E é 20 vezes a mesma pergunta. E aí eu fico pensando, olha como me impacta. Aí eu fico assim, cara, se eu fico perguntando pra eles 20 vezes se é verde ou azul, por que eu não vou responder quando ele me pergunta 20 vezes que página que é? Porque realmente talvez ele não tenha entendido. Olha que loucura. Você tá entendendo? É muito bizarro de louco isso, cara. E isso eu só vivi a partir do momento que eu comecei a fazer live com eles. Então, assim, por exemplo, a gente tá jogando e eu falo assim, e agora, o que eu faço? Como assim, professor? O que eu faço? Na sala de aula eu falo pra você o que você tem que fazer, não é? Agora me fala o que eu faço. Eu subo, eu desço. O que você quer que eu faça? Olha, você coloca ele no comando, inverte. Exatamente. E o espaço é outro, entendeu? Então, quando a gente vai pra sala de aula, ele tem uma relação comigo que já não é mais a mesma. É aquela relação do tipo assim, caraca, mano, pô, realmente, deixa eu... Pô, agora é o professor que vai dar a cal, hein? Agora, calma aí, deixa eu ouvir o professor. Então, assim, eu percebo que em relação a essa troca, cara, é um crescimento absurdo. E era isso que eu ia te perguntar, você funcionou muito bem, porque é o seguinte, pra galera também não confundir, você deixa muito claro os limites de cada situação. Porque também podia confundir. Não dá, podia folgar, podia de repente e tal. Mas eu acho que quando você morre também com uma cal dele, você fala, tá vendo? Por isso que eu sou professor e vocês são alunos. Sim, mas eles me carregam, eu já deixei isso muito claro, cara. Muito claro. No Rainbow Six, eu sou razoável. Razoável. No Fortnite, nem horrível. De perder assim, tipo assim, de parar pra olhar o teclado pra ver que botão que é. Olha só. Ainda mais quando esse cara me inventa de colocar o modo construção. Aquilo lá não dá pra entender. Pra quê, pai? E eles falam assim, e eles gostam disso. Eu que sou velho, que não vou ter essa curva de aprendizagem, eu já desencanei. Aí eles falam assim, professor, vamos, bora. E aí vamos do quê? Escolhe aí. Então vamos de construção que é melhor, né? Aí ele manda um nedo, tipo assim, né? Aí eu, tipo assim, mas aí vocês garantem, não, professor, fica tranquilo. Pega a sniper, porque sabe que eu gosto de sniper. Pega a sniper. Eu jogo igualzinho, você joga de sniper, sabe porque eu fico parado quietinho. E ó, só esperando o Totão. Pum, pá, headshot. E eu vou correndo, eu falo, galera, atrás de mim. E de repente vai subindo umas paredes assim, ó, que eles vão construindo. E eu sou obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, vai. Mas é a troca. Então, tipo assim, cara, ó, existem limites. Professor, pô, agora eu tô com mais aulas, tô com mais coisas, eu não tô conseguindo fazer o que eu gostaria de fazer de live. Intensidade, né? Muita coisa, cara, eu não dou conta. Quero me reorganizar pro ano que vem. O ano que vem, provavelmente, eu me formo em antropologia agora e vou pra filosofia.
E aí na filosofia talvez eu vou ter que... Você vai fazer de filosofia também? Vou me formar. Não, outra graduação. Outra graduação. Mais uma. Qual que é o rolê? O final do professor é quantas faculdades mesmo? Então, na real é assim, ó. Lá na Unicamp... Cara, você acabou. Acabou não, você tá se formando. Já tá com planejamento pro ano que vem fazer filosofia. Mas eu não posso, cara. Não dá, eu não consigo estagnar, mano. Se eu não estudar, parece que eu tô... Não, mas quanto é o seu rolê de dia? Tipo assim, você fica durante o dia dando aula. À noite você vai pra faculdade. Não, calma. Tô calmo. Mais ou menos. Vou dar um exemplo. Quando eu fiz a primeira faculdade, que eu fiz a licenciatura em História. Certo. Primeira graduação lá na Unicamp. Unicamp, viu, pai? Unicamp, viu? Fiz lá. Aí o que acontece? Lá na Unicamp, você tem uma parada que é assim. Se você tiver, depende do instituto, ou nota, ou uma quantidade de matérias de outro curso de dentro do mesmo instituto, ou de um instituto relacionado, você pode reingressar sem prestar o vestibular e terminar a outra graduação. Então, enquanto eu estava fazendo História, eu fui pegando matérias das ciências sociais. Certo. Então, a Unicamp falava assim, ó, a Unicamp fala assim, você tem matérias obrigatórias, você tem que fazer. Agora, tem essa quantidade de matérias que você escolhe. Aí que eu fazia, essa que eu posso escolher, eu escolhia obrigatórias de outro curso, que é obrigatória para sociais, mas para mim era o quê? Eletiva. Quando eu me formei, eu tinha metade do curso de sociais pronto. Caramba. Aí eu fiz a licenciatura em História, aí eu reingressei no bacharelado em História, que é uma outra titulação. Aí eu terminei, eu reingressei nas Ciências Sociais, no bacharelado geral. Aí eu me formei, peguei lá, colei grau, peguei o diploma. Aí eu me reingressei na licenciatura de Ciências Sociais, que é aí para dar aula de Sociologia mesmo. Aí me formei, peguei o diploma. Aí eu fui para o bacharelado em Sociologia, que não é Ciências Sociais, é Sociologia, aí foco em Sociologia. Aí peguei o diploma de Sociologia, aí eu reingressei em Ciência Política, aí eu fiz Ciência Política, Meu Deus. e aí eu reingressei em Antropologia. Que termina Que agora. eu tô terminando agora. E daí você vai reingressar pra na filosofia. Aí filosofia eu vou fazer o bacharelado Mestrado, e a licenciatura. Licenciatura. Não, o mestrado é Mestrado, perdão. dá muito trabalho. Licenciatura. Porque pro mestrado você E precisa... depois... Aí você vai ver alguma coisa, sei lá, de repente, o que tiver na... Eu tenho alguns sonhos que eu ainda quero Algum fazer. sonho, algum tipo de coisa que você quer estudar, tipo, direito, fazer direito é legal, teologia, eu queria fazer, psicologia, eu queria fazer. Então você gosta de estudar? Eu gosto. Não, é bom assumir, eu gosto. Eu gosto. Não, eu gosto, não tenho... Acho do caralho. Tenho vergonha nenhuma de falar que eu gosto de estudar, como se fosse ruim, né? Não, eu tenho vergonha nenhuma, não. Você gosta de estudar? Eu sou honesto, não tenho vergonha nenhuma de dizer para, ele gosta de estudar. Qual o corte? É o corte. O professor gosta de estudar. Isso. Mas assim, aí, paralelo a isso, eu faço alguns cursos aí já voltado para essa área de atuação que eu tenho me dedicado, que é esportes eletrônicos, né? Então eu tenho feito alguns cursos que a gente chama de curso de extensão, certo, ou cursos livres. Então eu fiz, por exemplo, dois cursos de extensão. Um na UX, na Universidade Cruzeiro do Sul, com o professor Rodrigo Selbach, que é uma referência em esporte eletrônico e educação. Assim, monstro. Ele é curador da Campus Party. Produz muito conteúdo. Top. Ele é consultor da Ubisoft, fez várias aulas sobre esportes eletrônicos. Fiz com ele e fiz um na PUC, de psicologia e carreira em esporte eletrônico. Muito fera também. E os cursos livres, né? Aí eu fiz um curso de jornalismo em esporte eletrônico pela Casper Libero. Também tudo junto, assim. Então, aí eu faço alguns cursos EAD gravados, né? Mas que são de referências no mercado de esportes eletrônicos, tipo a THE 360. Porque vai ser essa sua pegada. Daqui pra Porque frente, eu quer quero... essa pegada. Assim, sempre foi. Só que aí Não, sim, mas sempre é que ficava... agora você tá dando uma energia. Exatamente. E agora eu percebo que, tipo assim, os caminhos... É aquela coisa de você ficar cavando... Lapidando, né? Abrindo buraco ali, né? Então, tu abre um pouquinho, tu vê uma luzinha, aí tu... Até você conseguir passar. E eu quero abrir um espaço grande o suficiente para eu passar e para que outras pessoas não precisem fazer o buraco, entendeu? Para ninguém ficar gastando. Acho que você pode pegar como medida eu, assim, daí qualquer um passa depois do meu buraco. Faz sentido. Você pega eu aqui, Faz ó, sentido. faz assim, vou fazer um buraco desse tamanho aqui, ó. Eu não vou nem Aí falar do banco de trás do carro de hoje, porque... Amor, carinho, afeto.
Não, aquela BMW é muito apertada, né, bicho? Não, Você acredita, ó? tem que trocar. Eu, você e mais um ficou apertado lá atrás. Posso falar pra você? Ah, O ar-condicionado. o ar-condicionado. Não, é porque é crise. Ia gastar mais gasolina, esquece. Crise. Tem uma BMW, não tem um ar. Foi isso que aconteceu. Por isso que eu digo Doblo. Adventure Lock. Adventure. Esse é o carro. Fiat. Fiat. Paga nós. Você sabe que é meu sonho mesmo, né? Tem uma doblô? Cara, é meu sonho. É o carro que eu amo. Você Se eu gosta? ganhar 3 Ferrari, eu vendo todas e compro uma doblô, pelo menos. Pelo menos uma. Duas. Porque quem tem uma, não tem, né? Quem tem duas, tem uma. Porque se quebrar... Cara, você ganha 3 Ferrari, acho que eu compro 100 doblô. Ah, não, mas daí eu, pô... Não, uma de cada cor. Ah, eu não sei. Uma de cada ano, uma de cada 4 portas, 2 portas. Com Ah, mas daí eu não preciso de tanto. Eu acho que eu pegaria duas. Que cor? Branca. Cara, fala no telefone que deu um monte de parada lá, vai jogar. Acho que Mas- custou 5 cruzeiros. Branca ainda. Eu acho que é culpa da minha Carrinho fase com passagemzinha de leilão, coisa Cara, leve. Mas eu... Pequena monta. Ah, mas... Capotou 3 vezes a Serra de Santos e Mas voltou. aí não compensa, pô. Né? Sinistrada no talo, né? Não dá. Mas, pô, é o carro que eu... Hoje é um bom dia essa gravação. Comprar uma doblô sexta-feira à tarde. Olha que maravilha. Nossa, olha, me arrepia. Cara, como eu gosto de doblô, é impressionante. Nossa. É impressionante. E eu tenho, sei lá, visão seletiva. Eu tô dirigindo, cara. Às vezes eu ouço, tipo assim, olhe pra direita. Aí eu olho, doblô. E eu evito de falar, não deixa meu golzinho ouvir. Eu evito de elogiar doblô quando eu tô dirigindo o golzinho. Você Porque tem um gol, né? É, o golzinho, cara. Pô, me É levou. gol, É é show. tudo, cara. Eu devo, assim, muito a ele. Só que a doblôzinha, até pra dar um descanso pra ele, não quero vender ele. Sabe? Mas eu pego ele, deixo ele de lado, dou uma cuidada. Guarda os carros, né, bicho? Pô, imagina. Coisa linda. Uma doblô. Posso falar pra você? É. Que sonho lindo. Não quero lhe falar meu Deus de amor. Senhoras e senhores, você vai voltar. Aliás, pra quem não sabe, professor Ned, passa as mídias sociais de novo, devagar, toma água, isso, limpe, que a gente quer ver em alto bom tom. Como que a gente te encontra no Instagram, como que a gente te encontra no YouTube. E já dando um spoiler, sim, Ok. vai ter programa seu, né? Vai ter programa, meu. Vai ter programa seu. Em breve. Em breve. Estamos apenas discutindo the name. Isso. O nome. A gente só, cara, o roteiro Você tá tem- pronto. Pergunta pra galera, você, Vamos. Tá, eu. possíveis De mim nomes. aqui, de mim Possíveis aqui. nomes. Pessoal, esse é o professor. Você já conhece ele. Sou eu. A gente tá com o estúdio montado. A gente tá com os roteiros, com quem vai entrevistar, deixar de entrevistar, porque o professor agora sim, ele vai para aqui, ó, mais próximo da sua audiência. O grande problema é que a gente tá com uma fase, infelizmente. Depois de comer, como é que chama aquela sobremesa lá? A gente Eu comeu não uma sei. sobremesa hoje que você, inclusive... A minha foi você de sabia? chocolate. Não, você sabia? Eles trocaram a receita depois de 50 anos da bisavó, aquela receita. Nunca colocaram chocolate. Só por causa de vocês colocaram chocolate. É mesmo? O tesão daquele negócio lá é frutas vermelhas. Daí você vai lá e dá um Caraca. relaxo. Que, eu nunca como... Você também, viu? Mas- Você tá parecendo uma doblô. Mas tava cheia de delicioso. graça. Você tá parecendo uma doblozinha, cheia de graça, viu? Mas a gente tá precisando de um nome pra esse podcast. Então, se você tiver algum nome na mente, qualquer um que seja um nome que a gente possa utilizar, a gente vai pagar com certeza utilizando a sua ideia. Pode vir no estúdio, coxinha e Coca-Cola. Uma. Coca, KS. E uma coxinha, a gente vai pagar em troca da sua criatividade. Mas a coca é gelada. Gelada. Não é qualquer coca. Pode ser zero também? Porque agora nesse mundo de mimizinho ok, tem que ser zero. Coca Zero. Ah, me dá Coca Zero. Não, diesel. Aliás, eu nunca vi ninguém beber tanta Coca Zero, viu? Não foi você, não. Ah, bom! Porque hoje Porra. foram duas. Coca sim, Coca sim. Sim. Traz a Coca aqui, ó. Coca. Mais zero. Senhoras e senhores, professor Ned, muito obrigado. Esse foi o início de uma grande parceria, de um grande bate-papo de novo. Uma Obrigado honra. pela moral. Estamos juntos. Manda um beijo lá pra mamãe, pro papai, pra quem você quiser. Queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra Nath, pra Judite e pra minha avó, Dona Nair. Pô, te amo, vó. Minha avó que é faixa preta de karatê. Muito linda. Pro Lucas. Grande Lucas. Grande Aliás, Lucas. pessoal, E eu não falei minhas redes sociais. calma, eu vou falar de hora. Ai, de novo, entendi. Ah, aqui. Pode falar, tô brincando, é verdade, a gente não falou. Fala aí, suas redes sociais. Ó, no Instagram, Professor Nerd Oficial. Então, no Instagram, Professor Nerd Oficial. No Twitter. Twitter X Twitter X. é Thiago Gonzaga. Gonzaga. Gonzaga com Z. Tá. No YouTube. Na Twitch. No Facebook. E na Kik. O que é Kik? A Kik é a nova plataforma da Stake.
pra competir com a Twitch. Então tá É bom. tudo Professor Nerd. Cara, então Professor Nerd... Não, procura Professor Nerd. Acabou, é você. É, sou eu. Se não for você, é cópia. Não, e se não for, imitações. e se não for, imitações. se não for eu, também segue pra dar uma moralzinha. Porque se ele é professor e é nerd, ele tá sofrendo, tá? Senhoras e senhores, muito obrigado a todos. Professor Nerd, até o próximo capítulo. Fique com Deus. Tchau!